As irmãs, elas tinham calo no joelho, os pastores, as irmãs, de tanto orar, e era chão batido. Era em chão batido, não era em piso de cerâmica, não, era em chão batido. Aquelas congregaçãozinhas bem fraquinha de tauba, mas cheio do poder de Deus. Olha, nos dias de consagração, para o cara entrar num culto da Assembleia de Deus, ele tinha que estar consertado, porque senão a vida dele era revelada na porta da igreja. Era lindo isso aí, vamos dizer que era porque não tem mais. Era, e os crentes respeitavam o pastor como um pai, era como um pai, era aquela reverência, aquele monte de irmã. Quando a irmã estava passando por uma prova, todos se abraçavam e começavam a chorar, um no ombro do outro. Mas que coisa linda, irmão. Como é que as pessoas perdem a perfeição sem perceber, certo? Se falasse num político dentro da igreja, vixe, todo mundo se escandalizava, porque ninguém queria saber esse negócio político dentro da igreja, não. Era corrupção para a igreja, era destruição, ninguém queria saber disso, não. Não existia esse negócio de política, não. E os irmãos que eram policial, eu alcancei vários irmãos deixando a farda, porque achavam que aquilo não era para crente. Era um tempo mesmo, aquelas consagração, o povo clamava, gemia, sentia a presença de Deus. Era um fogo tão grande que incendiava o telhado, era capaz do telhado da igreja cair. A gente escutava um grito só. Você sabe o que é 50 gritos assim, num som só. Era como dentro da igreja fazer tu. E quem tivesse em pecado saísse da frente, porque Deus ia revelar. Tinha um grupo de visitadora que saía pelas portas. Não era um grupo, e era grande, de acordo com o tamanho da igreja, visitando os doentes, orando pelos enfermos. Olha que coisa linda, orando por todos os enfermos, irmão, e só visitando o enfermo, e convidando e alimentando aqueles irmãos fracos. Hoje pode alguém dizer, eu ainda faço esse trabalho. Não, aqui na minha igreja ainda tem. Eu estou falando de um trabalho, de uma regra, de uma doutrina. O pastor que não fizesse 3 cultos evangelísticos por semana, ele era excluído. Tá vendo como as coisas mudou? Tinha que uma liderança fazer 3 cultos por semana. Era doutrina. Existia o culto de doutrina para os membros. Na terça-feira, todo mundo já entrava com medo, porque o pastor estava com a marreta ungida em cima do altar. Ainda me lembro de um dia que o pastor mandou eu adoutrinar a igreja, e isso não era coisa fora do sério, né? Porque só o pastor podia doutrinar a igreja. E eu me lembro que eu fui doutrinar aquela igreja em Piaçabuçu, naquela época, Alagoas. Piaçabuçu, no estado de Alagoas. Era no dia de terça-feira, e quando eu subi no altar, o pastor disse, prepara a marreta. Rapaz, aquilo já me assombrou quando eles preparam a marreta, porque eu sabia o que era para pregar. E eu me lembro que naquele dia eu pregava, eu ensinava doutrina que nunca mais eu vi, para arrancar, tira mesmo do pecado, espremer, porque o pecado é um carnegão, irmão. Você tem que espremer, passar um por cima, não. As pessoas ficam passando a mão por cima agora do tumor, e ele vai gerando depois um câncer. Não era para espremer. E quanto mais eu sarrafiava, mais a igreja glorificava, os fiéis glorificavam, porque eles queriam zelo. E o pastor fala, Jesus. Outra coisa, quando tinha uma profecia na igreja, uma revelação, todo mundo ficava atento, calado, para ouvir a voz de Deus. Tinha negócio de escarnecer, não. Não, negócio de escarnecimento, não. E era aquele negócio muito importante. E como apagou isso? Como foi que apagou esse fogo? Agora está a pergunta. Todos os irmãos que viveram esse avivamento, escreva nos comentários desse vídeo, conte o que aconteceu na sua vida no tempo desse avivamento, conte se você está sentindo falta, se você está... queridos, os crentes caem, as igrejas caem de uma maneira. Interessante que a igreja era pequenininha, não tinha igreja grande, meu irmão. A igreja, ela não cresceu, ela inchou. É porque tem o crescimento da igreja e tem o inchamento, porque se a igreja não consegue crescer naquela doutrina... Olha, vou contar uma coisa para você agora. Uma vez eu vi o pastor andando por um meio despartido da cana, procurando um irmão para disciplinar. Olha só.
foi disciplinar ele no serviço, porque ele tinha saído de uma conversa que ele tinha beijado uma menina para lá, e ele era até obreiro. Pois ele foi lá no trabalho, junto com a mulher do cara, dentro do carro, só para disciplinar ele e afastar. Era um negócio muito sério, cara. Era um zelo terrível e abençoado. Olha, um crente, uma pessoa, quando se convertia, ele ficava 3 meses sem entrar no culto de oração. Por quê? Alguém diz, isso estava errado. Estava errado nada. Era porque quando a pessoa se converte, ela está com toda a bagagem. E vai deixando os poucos. Então a igreja sabia que não era digno daquele irmão, tinha que santificar-se, ver o que ele queria para poder entrar. Né? É porque hoje o cara entra na mesma hora, mas era esse zelo assim. Aí alguém diz, não está errado. Não está errado não, estava certo, porque a igreja tinha outra vida, estava certo, porque era que tinha que ver logo se ele queria servir a Deus ou o mundo. Entendeu? E ele tinha aquela experiência de 90 dias para ver se ele queria servir a Deus ou o mundo, para poder entrar no meio dos fiéis. Olha só. Todas as consagrações, estava todo mundo em jejum. Jejum era o alvo da igreja. Jejum e oração. Vigília. Era vigília todo fim de semana e não tinha ninguém levantado não, era todo mundo orando, era com prazer, com alegria, passava a madrugada toda cantando e louvando, amanhecia o dia naquelas vigílias, ainda tinha crente que achava pouco a vigília, ainda ia jejuar no outro dia, era um fervor, eram as verdadeiras línguas estranhas falando dentro da igreja que chamava a atenção a todo mundo. Veja como o evangelho muda, como as igrejas muda, como os crentes mudam, como a mudança entra. E quem é fiel está vendo a mudança. E eu estou aqui com esse vídeo não é para criticar não, é para pedir para vocês oração, para ver se pelo menos os que estão firmes, os que ainda têm crente nesse propósito, sabia? Sozinho fazendo tudo isso. Evangelismo só, jejuando só, que vocês permaneçam, porque Jesus falou que ele está de olho nos fiéis. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no meu canal. Eu tenho tanto conteúdo bom aqui. Se inscreva no meu canal, irmão. Eu não tenho nem 1000 inscritos e eu quero chegar até lá. Incentive, leva lá o celular para tua irmã, para qualquer um que tem celular. Escreva aqui nesse canal, se inscreva. Se inscreva porque eu gostei de trabalhar desse pastor. Eu sou um pastor, vivo aqui em São Miguel dos Campos. Eu e meus 2 filhos, minha esposa, são 4 membros aqui. Nós vivemos numa dificuldade financeiramente, mas tão abençoado. Nós fazemos esse trabalho que a igreja fazia nos anos 60, lá atrás. Entendeu? Nós fazemos esse trabalho. Todos os dias nós realizamos 4 cultos. Você acharia que eu estava falando disso aqui se eu não cumprisse o estatuto que a igreja tinha